A paz do Senhor, irmãos. É, tudo bem? Canal Crescendo em Cristo. Eu queria gravar mais um vídeo aqui, né? É um vídeo que eu vou gravar, esse aqui, que ele é bem básico, sabe? Na verdade, é e não é. Eu vejo que ele como muito necessário, sabe? Eu tava vasculhando meu material de estudo e encontrei uma apostila minha que eu mesmo fiz há uns 12 anos, 10, 12 anos atrás. E, e talvez mais. E ela é muito forte, sabe? Nossa, eu tava lendo agora, com o olhar de agora, para essa apostila, e eu fiquei muito maravilhado com ela. E fico a força dela, a força da palavra de Deus, e a necessidade, depois de todo esse tempo vivido, e com esse outro olhar, eu vi a importância que ela foi na minha vida, na minha caminhada cristã, e como ela me firmou como na base sólida da rocha, que é o Senhor Jesus, e eu queria compartilhar ela com vocês. Ela fala muito sobre a identidade nossa, né? Eu queria falar muito sobre essa questão, na verdade não muito, mas algumas coisas que são básicas e importantíssimas. Por isso eu vou começar esse vídeo aqui, talvez eu grave mais um em relação a isso, porque eu vejo que isso são fundamentais na nossa caminhada cristã, mas fundamentais mesmo, sabe? Eles são um norte para nós, ele nos ajuda a ter uma visão acurada, uma percepção acurada da nossa situação e da nossa vida, e uma visão real, não gnóstica, não uma visão assim utópica, né, que eu não consigo pegar para real mesmo, porque são coisas que acontecem conosco e elas falam disso, e é importante ter esse nível de realidade, porque esse nível de realidade, quando acontece as coisas com nós pensamos, pô, não me pegou de surpresa, porque eu já sabia que isso ia acontecer, eu sabia que isso era possível de acontecer, né? Por isso eu queria começar esse vídeo com vocês dessa maneira. Ele, ele vai falar sobre identidade, sabe? Então eu peguei aqui, essa apostila foi eu que fiz, uma apostila venha, há muito tempo atrás, né? E ela fala sobre identidade, né? Então eu coloquei aqui, identidade é a resposta à pergunta de quem eu sou. E para desenvolver uma personalidade saudável e equilibrada, cada um tem que responder a essa pergunta satisfatoriamente. Se tem dúvida e confusão, então está mal em sua constituição básica. Eu olhei essa frase que eu criei e coloquei, e eu vi como ela é grande, como ela é importante, e como ela foi norteadora para mim. Se alguém tem dúvida na sua identidade, ele está confuso nas suas bases. A identidade é fenomenal, né? Coloquei aqui, a única fonte segura é Deus, e que quem nos conhece, então, quem que nos conhece se não Deus, né? Para a gente saber realmente aonde, o que nós somos, quem que nós somos, a única fonte segura que nós podemos buscar é no Senhor, é no Senhor. Por isso eu peguei aqui o Salmo 139, para dar uma descrição de confiabilidade, para que a gente possa é, entender sobre isso, né? Salmo 139, ele vai falar assim, ó: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Olha a grandeza do nosso Senhor, do nosso Deus em nossas vidas. No 13, pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Né? No 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia.
esse primeiro versículo que a gente está lendo aqui, deixa eu chegar mais perto, que perdão, pessoal, foi minha carona aí perto de vocês, né? Porque eu quero ressaltar isso. Nós estamos entrando, essa vida que nós estamos vivendo agora com Deus, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Eu quero frisar isso muito, você vai ver eu frisando isso muitas vezes nos meus vídeos, porque senão eu não vamos entender o lugar que nós estamos e a percepção de Deus nas nossas vidas. Esse salmo ele nos faz nós sermos mais crentes. Não crentes no vulgo da palavra, mas crentes na presciência, na existência, na onipotência, na onipresença, de Deus, onisciência, onipresença e onipotência de Deus, e na paternidade de Deus. Olha que força isso, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Olha, eu não estou solto. Olha a ocupação do Senhor com a minha vida, a importância que a minha vida tem para Ele, que em todos os seus livros, ó, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, quando eu não estava formado ainda, quando eu estava se formando no ventre da minha mãe, o Senhor estava vendo, Ele foi escrevendo, olha. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas. Cada milímetro, cada movimento na constituição dos meus ossos, do meu corpo, iam sendo escritas ali, relatadas ali, com carinho e atenção. Irmãos, como isso nos faz sabermos agora quem nós somos, com quem nós estamos e o mundo que nós estamos agora. Meu irmão, olha a grandeza disso, sabe? Então eu queria pegar esse primeiro versículo desse salmo para a gente poder, eu quero que você entre nessa profundidade, porque eu sei que no dia a dia, na nossa peleja agora, nessa nossa nova caminhada que Deus nos concedeu, essa folha em branco que Deus nos concedeu para que nós andássemos, estou sem folha em branco aqui, para que nós andássemos sobre ela, né? A folha era toda escrita, no mundo, e de repente Deus nos concedeu uma nova oportunidade, uma folha em branco, para que nós escrevêssemos de novo. E agora, nessa nova vida que Deus nos concedeu, nós não podemos ser como na vida passada, incrédulos na presença ou na presciência de Deus nas nossas vidas. O Senhor enganchou no meu braço, o Senhor está cuidando de mim, está andando comigo, ele tem boas intenções para comigo, sabe? É diferente agora, meus irmãos. Então, eu coloquei assim, a única fonte segura é Deus, né? Em primeiro lugar, eu sou uma criatura de Deus. Ele me criou, tanto fisicamente como espiritualmente. Sou seu filho único, singular. Deus não fabrica em série, ele é criador. Pode haver alguém parecido comigo, mas não igual. Olha, eu escrevi isso aqui, irmãos, há muito tempo atrás, e eu fico olhando agora, eu fico maravilhado, porque isso está sendo muito forte na minha vida. Deus não fabrica em série, nós temos, por isso que às vezes no meu vídeo eu mostrando meu polegarzão, falando da identidade, né? Na carteira de identidade vai o nosso polegar lá para atestar que nós somos únicos, e é ele mesmo, ó, pela identidade confere, porque ninguém vai ter uma identidade igual a tua. E a identidade, nós vamos ver aqui, ela fala de mais coisas, sabe? Né? Então, ele me criou tanto fisicamente como espiritualmente. Sou seu filho único, singular. Deus não fabrica em série. Ele é criador, né? Ele é criador, né? Do verbo bará. Criou Deus. Bereshit bará. No início ou no princípio criou, né? Bereshit bará. Elohim.
No princípio criou Deus, só que esse criar não é como nós criamos. Nós vamos criar, que nem essa apostila, foi criado do que esse papel aqui? Ele foi feito da celulose, que é do mármore, então já foi feito de um outro material. Tudo que é feito, essa jaqueta, ela foi feita de um outro material. O óculos, tudo feito de um outro material, não foi criado do nada, né? E Deus não, Deus ele cria do nada e não copia, ele cria algo, sabe? É maravilhoso isso, nós entendermos isso. Então daí, Deus não fabrica em série, ele é criador. Pode haver alguém parecido comigo, mas não igual. Eu sou eu, não houve, não há e não haverá outro igual a mim. Deus me fez como sou, porque quis assim, porque quis assim. Daí, de quem sou filho, mas deixa eu parar um pouquinho antes. Deus me fez quem eu sou porque quis assim. Irmão, eu tenho lutado muito e tenho lido muito em relação a sentimentos e emoções, porque e eu sei que os sentimentos eles são passageiros, as emoções elas são passageiras, mas e nós não podemos tomar decisões pelas emoções, porque elas passam, então, mas as decisões, os sentimentos, as emoções, elas são a nossa característica, sabe? Eu vejo assim que cada um tem um temperamento, um tempero, por exemplo, assim, como que eu vou dizer assim, cada um é único, então se anular essa minha essência de ser o Jorge, de como que eu sou, se eu me anular para alguém, veja o que eu estou fazendo, eu estou me anulando, mas se Deus me fez assim, com essa pitada, com essa diferencial, será que Ele não quer que eu tenha esse diferencial? Porque esse diferencial, ele vai ajustar com a outra pessoa, e nós temos aquela mania de nós queremos mudarmos o outro para ser como nós somos. Nós estamos anulando o outro, sendo que o outro vai nos completar. Pensa um alimento, a cozinheira ela vai fazer um alimento, ela vai pegar, vai pôr um pouquinho de sal, ela vai pôr um alho, ela vai pôr uma cebola, ela vai pôr, né, um caldo de galinha, ela vai pôr uma páprica, alguma coisa ali. Aquilo vai dar o sabor e o tempero para aquela específica alimentação, para aquele específico prato, vai deixar ele característico. Por isso que a gente sabe que esse aqui é purê, esse aqui é isso, esse aqui é aquilo, porque ele é a constituição de vários elementos fez aquilo lá, e ele vai ser um prato saboroso, sabe? Então, e daí a gente fica pensando assim, vamos anular o sentimento, vamos isso. E não pode ser assim. Eu vejo, nós temos que controlar. Claro que nós não podemos agir por impulso das emoções. Nós temos que nomenclaturar elas e sabermos o que é cada uma. Mas não anular. Imagina se eu me anulo. E eu não estou falando de ego. O ego precisa morrer, né? O egoísmo. Mas se eu não referir, olha, eu não estou de acordo com o que vocês estão falando, porque eu penso dessa maneira, eu sinto dessa maneira, eu estou sentindo isso. Imagina alguém pisando no meu pé e eu não vou falar nada. Embora estão pisando, estão me machucando, eu vou ficar quieto. Mas esse sentimento, ele está me informando que algo está acontecendo. E se eu negligenciar esse sentimento, o que está sendo feito para comigo, ele vai me esmagar, vai me machucar. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Imagine o violão, ele está tocando, mas de repente você precisa afinar ele, sabe? Eu vejo que cada um de nós é especialíssimo, entendeu? E é importante isso, essa natureza nossa. Eu sou o Jorge, você é você, fulano é fulano. E eu preciso conviver com você, sabe? Nós vamos ter um cabeça que é Cristo e nós vamos caminhar segundo Ele, mas nós não perdemos essa individualidade, essa alma, esse eu sei quem que eu sou.
né? E eu sabendo quem que eu estou com você e te amo, mesmo você sendo do jeito que você é. E você me ama sabendo que eu sou dessa maneira. Eu tenho meus erros e meus acertos, mas os meus erros, que você julga que são erros, às vezes são comportamentos meus que te auxiliam a melhorar, sabe? Eu queria que você olhasse um pouco por essa perspectiva e entendesse que você é importante, né? Do jeito que você é. Porque senão, veja assim, se nós nos anularmos totalmente na nossa individualidade, nós deixaríamos de existir. Imagina assim, eu amar a minha esposa, amor, eu te amo dela, por que que você me ama? Falei, porque eu preciso te amar, né? Já não é amor aí, já é uma obrigação, mudou o nome. O amor é, eu te amo porque eu quero fazer isso, eu me sinto bem, estou satisfeito com isso, isso vem de dentro de mim, eu quero me derramar, quero fazer a tua existência melhor, sabe? Isso nos difere dos autômatos, né, dos robôs. Por exemplo, o robô ele não tem opinião própria, né? Ele é um robô. Ele vai fazer o que eu quero. Ah, faça isso, faça aquilo. O carro, se eu ligar, ele funciona. Se eu não ligar, ele não funciona. Ele não vai ligar sozinho e ir embora. Então eu posso fazer o que quiser com ele, ele não vai, né, sentir a dor. Bato na lataria dele lá e ele não tô nem aí. Não sente dor, não sente nada. Imagina se você fosse assim, alguém fizer alguma coisa para você e você não puder expressar o teu sentimento, que vai falar, olha, você me machucou. Como que essa outra pessoa vai poder melhorar se você não puder expressar isso? Sabe? Então eu acho muito importante isso. Eu queria que você analisasse dessa perspectiva também aqui, ó. Então, pode haver alguém parecido comigo, mas não igual. Eu sou eu. Não houve, não há e não haverá outro igual a mim. Deus me fez como eu sou porque quis assim. De quem sou filho? Uma pergunta. Para saber quem sou, devo perguntar quem é meu pai. Observemos um bebê. Quem é? Quem conhece? Não vi antes. Sabemos que é uma criatura de Deus, porém isso não basta. Precisamos conhecer sua filiação. Sabemos quem são seus pais. És filho de fulano, fulana. É preciso partir de alguém conhecido pela sociedade para determinar a identidade de um novo ser, suas origens, suas raízes. Ao sabermos quem são seus pais, conhecemos a sua raça, contexto social, tradições, idioma, né? E eu acho muito, nossa, como na natureza, como na realidade isso está expresso. A gente pega a nossa carteira de identidade lá vai estar a nossa filiação. O Jorge é filho do José Senovex Filho. O Jorge é filho da Doroti, né? Naturalidade, da onde que ele é, né? E no sobrenome da minha mãe vai estar expressa a minha raça. Eu sou de origem polonesa, né? Por causa do meu sobrenome. Então, eu vou ter informações sobre mim na minha identidade, né? Se eu não tiver a minha identidade, não dá para saber quem eu sou. Por exemplo, a polícia para você na rua e você não tá com a tua identidade. Você pode falar, vou comentar, eu sou fulano, então, mas como é que elas vão acreditar? Porque é a identidade que vai falar, que vai demonstrar quem você realmente é, né? Se não tivesse identidade, eu teria que chegar no tamanho, ó, o que ele está falando é verdade? Ela, não, sim, ele é meu filho, ele mora em tal lugar, ele é de tal lugar, ele é isso e aquilo, o meu nome é fulano, tal. Aí eu teria, mas como geralmente nunca vai estar perto de nós, nossa mãe, nosso pai, nós temos a nossa identidade, que vai nos dizer especificamente quem nós somos, para que as outras pessoas possam saber, né? Então, então é preciso partir de alguém conhecido pela sociedade para determinar a identidade de um novo ser, né? É, quem são seus pais, né? Qual é a sua raça, contexto social, tradições, idioma.
Ao fazer isso, fica socialmente e perfeitamente individualizado. Exemplo, o documento de identidade. Essa é uma necessidade social, depois emocional e psicológica. Não é uma necessidade só social, isso que a gente está falando aqui. É emocional. É uma necessidade emocional e psicológica. Porque pega aí uma pessoa que às vezes não teve o pai presente e não sabe quem é o seu pai, ela vai passar a vida inteira buscando querer saber, poxa, quem que era meu pai? De onde será que eu vim? Qual que é a minha naturalidade? Será que eu sou isso, aquilo? Ela fica sem saber, fica aquela lacuna na vida dela, sabe? Por isso ela é uma necessidade emocional e ela sofre com aquilo emocionalmente, né? Há uma configuração de emoção no interior dela, fica um sentimento vago, assim ela sabe de onde eu vim, de quem eu sou. E isso é psicológico também, porque ele afeta o nosso psicológico de várias maneiras. Eu não sou psicólogo aqui para testar isso, mas eu sei que influencia muito, sabe? Então é importante nós sabermos no mundo espiritual também todas essas coisas, né? Então, cada indivíduo precisa saber quem é no plano natural e espiritual, né? Eu, por exemplo, né, então, eu sou um descendente de Adão e Eva, criado para levar a imagem de Deus, né? E é isso, a gente sabe que, pô, peraí, eu tenho uma descendência, eu sou descendente de Adão e Eva, né? E Adão e Eva, eles foram criados para levar a imagem e semelhança de Deus, mas pela queda se frustrou isso, eles não demonstram mais Deus por eles, pelo contrário. Agora, isso ficou tudo confuso. Eles entraram em pecado. Então, se eles são os meus pais e entraram em pecado, consequentemente eu peco também, né? Então, criada para levar. Por causa da queda, de nossos pais, foi o que trouxe muita confusão. Como eles foram pecadores, eu sou. Então, quando a gente sabe assim, bom, peraí, especificamente, de fato, eu sou um ser humano, eu venho de Adão e Eva, então eu sou falho. Então, se eu pecar agora, isso não pode me surpreender, porque é da minha natureza, né? Aí eu peguei uns versículos aqui para corroborar isso, né? É, E essa fonte vem de Deus que a gente viu, que é a única fonte fidedigna para a gente sabermos quem somos, né? Romanos 3:23 vai falar o quê? Né? Vai falar, por isso todos caíram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Então está falando ali o que está falando? Está falando que todo ser humano caiu e está destituído da glória de Deus. Aqui, ó, Romanos 3:23. É, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? No 3:9 ele vai falar assim, pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Né? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Diante de seus olhos. De quem que é essa descrição que eu fiz aqui? Essa descrição é tua, é minha. Se eu não conhecer quem eu sou, eu estou falando de você, eu estou falando de mim. Não dá para você falar assim, eu não sou isso, eu sou diferente. A não ser que você queira contrariar a palavra de Deus. Mas agora eu tenho uma nova natureza. Calma lá, nós vamos chegar na nova natureza. Mas o reflexo dessa antiga natureza vai acontecer na tua vida agora. Irmão, se não é o Espírito Santo na tua vida agora, nesse momento aí, meu irmão. Se você fica somente na tua natureza física, adâmica, bau, para mim e para você. Essa aqui é a nossa descrição. Você tem uma descrição de você aqui. E você precisa ser consciente disso, sabe? Pô, eu sou assim mesmo, não dá. Eu sou assim, eu, Jorge, sou assim.
Porque se eu não tiver uma consciência de quem eu sou, eu não vou ter arrependimento, eu não vou ter metanoia, sabe? Isso é um princípio muito básico. Eu saber como que eu estou para que eu possa mudar, aonde que eu estou para que eu possa ir para um outro lugar. Não é isso? E a gente precisa estar ciente e consciente disso. Olha Isaías 1 aqui, ó. Eu gosto muito desse versículo, ele sempre falou muito comigo aqui, ó. Isaías 1. Deixa eu ver aqui. 1:4. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelares? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amortecida com óleo. Essa aqui é a descrição minha e tua, desde a cabeça até a planta dos pés, a ferida, inchaço. Você vai tocar aqui, não, eu não fui eu não, aqui não. Aqui, não foi meu braço não. Não, encostou em mim, não tô. Imagina alguém que está com uma ferida aqui, ó. Você vai encostar o dedo para mexer, para fazer um curativo, você aí já segura. E é assim quando alguém vai referir para você, alguém que está que tá com o temperamento, né? Que ele precisa, se você é um alho, vamos dizer assim, e você está se sobressaindo na comida, que vai ser incomível aquela comida ali, e aí a pessoa vai dosar aquilo ali, não posso pôr tudo, porque não vai ser muito, vai dosar o mestre cuca, quem está fazendo a comida, Deus, ou cabeça, que vai organizar ali, ele vai pôr um pouquinho disso, um pouquinho daquilo ali, não é só alho, não vai se comer só alho, veja a questão de corpo, sabe? Não é só você, não dá para você aparecer, mas um pouquinho de você tem que aparecer. Um pouquinho de você que eu digo é aquela essência que o Senhor colocou em você, aquela peculiaridade, né? Mas olha, então aí uma outra a pessoa vai referir o meu comportamento porque eu fui para cima dela, eu com o meu comportamento eu machuquei ela e ela pelo o sentimento dela, as emoções que ela sentiram conforme a minha conduta vai referir para mim, olha, o teu comportamento está me machucando, pô, você acha que eu sou mentiroso, você está pensando isso de mim, não foi isso que eu fiz e tal, e ela precisa referir isso, e quem vai falar para ela que eu estou passando os direitos dela é o sentimento que ela tem, se eu anular esse sentimento que ela tem, quebra a comunhão, quebra a comunhão. Eu vou poder falar o que eu quiser e ela não pode falar mais nada. É só eu que falo, só eu que estou certo. Todo mundo está errado, né? Então, aqui, por esses versículos a gente vê, irmão, põe na cabeça, na tua cabeça, você que está entrando nessa nova vida com Cristo, esse comportamento é o meu comportamento e é o teu comportamento. Feridento, desde a cabeça até a ponta dos pés. Quando Deus vai levantar um profeta, uma pessoa do meio do povo, e falar, pastor Jorge, você está fazendo isso. A primeira coisa que eu vou fazer, pode saber, meu irmão, é me defender. Eu falo, não, sei que daí depois o Espírito Santo vai trabalhar em mim, vai falar, veja bem, se não é isso mesmo, você está machucando, olha que comportamento, não é comportamento digno de alguém que caminha no reino da luz. Aí opa, Senhor, me perdoa e tal, e vou me balizando, me organizando e consigo ir acertando o meu temperamento, me organizando, a minha constituição, para que essa constituição não seja ofensiva mais aos outros, sabe? Eu vou contar uma história bem rapidinha pro irmão aqui, pro irmão entender mais ou menos o que eu tô falando. E tem que ter todos esses, ó. O nome da história talvez você conheça, é a Assembleia da Carpintaria, eu sempre conto essa história. Então havia lá o parafuso, o martelo, o prego, a serra, a lixa,
estavam tudo lá na carpintaria lá, e não tinha ninguém lá. E daí deu aquele alvoroço lá entre as ferramentas lá, porque eles queriam eleger alguém que fosse líder lá. Daí o martelo chegou assim, eu posso ser o líder. Daí já a oposição se levantou. Lá o prego levantou, não, negativo, o martelo não, porque ele não sabe tratar com a gente, ele vem na bordoada, bom, 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 e na cabeça da gente ainda. O prego já falou, todo mundo, martelo, não dá. Aí o parafuso, então pode ser eu sim, eu não vou com essa, nossa, eu não sou. Daí, parafuso, você também não dá, você dá muita volta para chegar no final do negócio, se enrola demais, não dá. Aí veio a serra, né? A serra também, todo mundo, não, pô, a serra não dá. Elas ficam só rock, quando a gente vê, cortou tudo. E tava aquela discussão na carpintaria ali, das ferramentas, que um queria, um não dava por causa disso, por causa daquilo, aí de repente entra o marceneiro. Abre a porta e entra o marceneiro. Tá escutando o no meu pé, né? Entra o marceneiro, as ferramentas ficam tudo quietinhas, né? E daí o marceneiro entra, olha pra lá, pra cá, pega uma tábua, pega não sei o que, pega o martelo, pega a lixa, pega o serrote, pega os parafusos e aquela barulheira lá, e de repente ele termina, pá, sai, fecha a porta, e daí e todo mundo olha lá, uma mesa bem feita lá. O carpinteiro usou o martelo, usou o prego, usou o parafuso, o serrote, usou todas as ferramentas em harmonia e fez uma linda mesa onde muitos vão se alimentar. Então é assim, irmão, nós, com o nosso cabeça, com o carpinteiro, ele vai trabalhar em nós da maneira que nós somos. Se você é martelo, se você é parafuso, sabe? Deus vai estar tratando, organizando e utilizar você. Porque às vezes você tem que ser martelo, né? Não se anule, meu irmão. Se você tem que foi levantado para ser profeta, fala, olha, você está fazendo errado, né? Você fala, eu não vou mais falar, eu não vou mais falar, porque só faço confusão. E Deus se levantou para falar, né? Se você tá mansinho, eu não vou mais ser mansinho, eu vou ser grosso porque não sei o quê. Não dá, meu irmão. Se Deus te levantou para ser mansinho e abraçar e falar com amor, é para você fazer isso. Perceba o que tem dentro de você, a tua natureza. Claro que você não pode ser exagerado na mansidão, nem no martelo, mas quando você tem o Espírito Santo, ele vai te guiar em como agir. Então tá, né? Então essa é a nossa natureza. Irmão, não tenha consciência, essa é a tua natureza, né? Então essa é a minha identidade em Adão. E eu não devo estranhar se eu errar, porque acontece mesmo, é ser humano. Então vem dessa natureza, né? A história da rã e do escorpião, todos os irmãos conhecem, né? Tava pegando fogo na floresta, daí tinha um riozinho e o escorpião ia morrer. E se ele tinha que passar para o outro lado da margem, daí tava uma rã lá. Ele chegou, rã, deixa eu subir nas tuas costas, me leva até o outro lado lá, eu não vou te ferrar. Daí, não, seu escorpião, você tem ferrão nas tuas costas aí, que você vai me carcar o veneno. Daí o escorpião, não, mas olha, juro que não vou fazer isso, e não sei o que, não sei o que. Aí, então eu vou confiar. Suba nas minhas costas, subiu e a rã foi. Quando tava chegando do outro lado, o escorpião deu uma ferroada na rã. Nossa, seu escorpião, mas eu te ajudei, foi bom com você, por que você fez isso comigo? Daí o escorpião, puxa, dona Hansi, me perdoe, mas é a minha natureza. A natureza do escorpião é ferrar, ferroar, né? A tua natureza, meu irmão, cuidado, não confie no coração do homem enganoso, tá bom? Então João 3,3, aquilo que é nascido da carne, é carne, né? O que é nascido do Espírito é Espírito, mas o que é nascido da carne é que você é nascido da carne, meu irmão. Você é carne, você tem que nascer de novo, não dá para remediar o negócio, tá entendendo? Não confia em você, você é carne. Até nós ter o corpo incorruptível, nós vamos ver aqui para frente, você vai ter que estar entendendo as coisas com Deus. 1 Coríntios 15:50, que nascido da carne é João 3:3. Mas eu queria ler também 1 Coríntios 15:50. Né? 15:50. Vai falar assim, ó. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção.
Então tá. Então você é carne. Essa é a natureza. E vai ter que mexer com isso, porque senão, né? Então vocês têm um ponto de partida agora. Você sabe, poxa, se eu confiar em mim, eu por mim mesmo não vai dar certo o negócio, né? Eu preciso de alguém que venha falar para mim o que é o bem e o que é o mal, né? Eu não posso mais comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora eu preciso da árvore da vida para que eu viva, né? Não posso querer eu ser independente, eu de maior, eu que mando, eu que sei. Não, o comportamento teu está sendo maligno. Então, você sabe que essa natureza não vai herdar o reino dos céus. Então você precisa de uma outra natureza, né? Que é o que nós vamos ver agora. O vídeo já está ficando longo, mas eu vou ter que fazer essa partinha, não adianta. É... Então, com base nisso, meu irmão, você vai poder se arrepender, ter metanoia, mudança de direção, mudança de mente. Ó. Eu estava indo para lá, pensando isso, fazendo isso, desse jeito, mas agora, opa, não, mudança de mente. Metanoia, mudança de direção. Não é daquele jeito que eu pensava, não era do jeito que eu achava, não era daquele jeito, não é para aquele lado que eu estava indo, é para esse lado. Né? Arrependimento. Né? Qual lado? Jesus. Jesus é o Senhor. Na playlist que eu estou fazendo agora, nos princípios elementares, eu vou entrar no senhorio de Jesus, Cúrios. Jesus é o Senhor, o primeiro princípio elementar. Então, eu nasci de novo. Romanos 6, 3 ao 6. Então, no João 3, que eu li, o nascido da carne é carne, na sequência vai falar o que é nascido do Espírito é Espírito. Né? Então a gente precisa ter esse nascimento espiritual. E Romanos 6, 3 vai falar assim, que Romanos 6, 3. Ou não sabeis, que diremos, vocês, vou ler do 1 ao 6. Que direis, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Né? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Né? Então, aqui nós nos identificamos com Cristo por nós crer nele, sabendo que ele fez isso, então foi isso feito junto conosco também, né? E daí acontece o quê? 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Vai falar assim, eu vou ler do antes, eu vou ler 2 Coríntios do 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante ninguém mais conhecemos segundo a carne. E ainda que também conhecemos Cristo segundo a carne, contudo já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então agora, quando nós cremos em Cristo, nós sabemos que nós somos miseráveis, nós não dá, nós pela lei nós percebemos que a lei é um espelho, ela mostra você está perdido, você está morto, você não tem chance, né? O que vai ser de mim? Vamos ler aqui, ó, para corroborar isso aqui. Romanos, deixa eu ver aqui se é. Romanos 7 vai ter ali a discussão, o dilema que Paulo encontra. Eu quero fazer o bem, mas eu faço mal e tal, e não sei o que, não sei o que. Daí no 22 ele fala assim, ó. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou.
quem me livrará do corpo dessa morte? Daí, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então ele vai falar assim, ó, quem me livrará do corpo dessa morte, que é a velha natureza? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele vai fazer a obra em nós, né? É, nos fazendo triunfar sobre o pecado, né? E lá no final ele vai nos conceder o corpo incorruptível, onde não vai estar mais o corpo, não vai ser mais o corpo de carne, vai ser um corpo incorruptível, não é? Então, a gente leu Romanos 6,6, né, que a gente, quando a gente foi batizado com Cristo, a gente morreu com Cristo. Pense assim, quando Cristo morreu, morreu. Então, agora não deve mais nada, morreu. Aí Cristo ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo. Por isso, uma nova vida. Quando você acredita que isso aconteceu realmente, o que nos faz termos a certeza é que Cristo ressuscitou. Então, quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos e isso é pela fé. Né? 1 Coríntios 15, 45 e 46 foi o que a gente leu, né? Vamos ler de novo? Não, nós lemos o 1 Coríntios 15, 50, né? Que fala que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Mas vamos ver agora o 15, 45. 1 Coríntios 15, 45 diz assim... assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então o primeiro Adão, ele era uma alma vivente, ele não tinha... Ele era uma alma que vivia, era uma identidade que vivia, né? Mas ele não tinha poder de vivificar outras pessoas. Mas o último Adão, que é Cristo, ele é espírito e vivificante, ó, alma e espírito. Né? O homem é constituído do que? Espírito, alma e corpo. Né? Mas quando na desobediência de Adão, o espírito como que se adormeceu, entendeu? Daí ele ficou só alma e corpo. Então o primeiro Adão é constituído de alma e corpo, nesse sentido, porque o espírito adormeceu. Ele caminhava sobre os desejos da carne e sobre a intenção dos seus pensamentos, né? Alma, mente, emoção e vontade. Está lá em Romanos 12, isso aqui, quer ver? Por isso que daí tem que se transformar, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, alma, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, corpo e mente, né? Então vai trabalhar com o corpo, vai apresentar o corpo é um servo, se você levar ele, ele vai, né? E se a tua mente tiver mudada, ela vai conduzir o corpo, né? E você renova a tua mente, né? Só que aí vai ter o do Espírito Santo em nós, que é o Espírito vivificante, o que é o Espírito de Cristo, do Senhor, né? E ele vai nos fazer essa obra em nós, o Espírito Santo. Quer ver? É tão maravilhoso isso. Deixa eu só terminar lá, 1 Coríntios 15, 45. Então, assim também está escrito, o primeiro Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual. Não, não era isso que eu ia ler, deixa eu ver aqui. O 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu, né? Então tá. É muito maravilhoso esse capítulo de 1 Coríntios aqui, porque ele traz muitas revelações, né? Agora lá em Romanos, então quando a gente morreu com Cristo, né? Como Cristo morreu, quem que ressuscitou Cristo dos mortos? Foi o Espírito do Senhor que estava nele, né? Vamos ver isso?
E tem outra. Então, quando a gente nasceu de novo, né? Quando a gente começou a crer no Senhor Jesus Cristo, a gente nasceu de novo. A gente não é mais agora carne, agora a gente é nascido do Espírito, né? Nova criatura somos, 2 Coríntios 5,17. Nós lemos lá Romanos 6,6, que quando Cristo morreu, nós morremos junto. Nós lemos 1 Coríntios 15,45, que o Cristo é Espírito vivificante, ele tem poder de dar vida, né? E aqui em Romanos 8,15 vai falar que nós agora temos um Pai. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, o que? A gente recebeu um espírito nisso que aconteceu, de nós crermos, de estarmos com Deus. Primeiramente, o arrependimento, não é? Arrependei-vos e sede batizado. Primeiramente veio João, com o batismo de arrependimento, que é o batismo de arrependimento. É você entender que você é carnal, carne e sangue não herda o reino de Deus. Se você não nascer de novo, vai dar problema. Toda aquela situação lá. Por isso que vem o primeiro João Batista, que é o batismo de arrependimento. Aí vem o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus vem trazendo o batismo nas águas, que é o batismo de nós estarmos com Deus. E o que nós recebemos nesse batismo? Que nem fala aqui em 8,15, mas não recebestes o Espírito, porque não recebestes o Espírito de escravidão. Nós estávamos com o espírito de escravidão, mas para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Um pouquinho antes ele vai falar assim, no 11, Romanos 8,11. Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Qual o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus? Qual que é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus? É o Espírito Santo, né? Ressuscitou a Jesus. E foi o Espírito que nós recebemos. Assim como ele ressuscitou a Jesus, ele vai ressuscitar nós também. Né? Ele fala assim, ó. Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Né? Então, o que aconteceu foi isso. O Senhor veio para nós, veio parar em nós, por nós crermos, né? Nós nascemos de novo, a implantação da palavra, que a água viva vem em nós, nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, nós recebemos esse Espírito, não é? Ali no isso aí. No 9 fala assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Qual que é o Espírito de Cristo? É essa capacidade que nós temos de crer no Senhor Jesus Cristo. Diz tudo isso que nós estamos falando aqui. Você recebeu uma nova vida, uma nova natureza. E essa natureza ela vai falar de quem você é. Eu acho que eu vou ter que finalizar esse vídeo, mas eu vou só ler aqui para me finalizar a apostila, porque é muito importante. Eu só comecei essa parte aqui, e ela é muito importante para a constituição básica nossa, para a nossa caminhada no reino. Então vamos lá. Talvez ainda na outra aula pegue nos versículos, né? Mas eu só vou ler agora por enquanto, tá? Então tá, agora essa é a minha identidade em Adão e não em Cristo. Quando eu me converto, quando eu me entrego, me arrependo, que é a metanoia, me batizo, morro para a velha vida, minha natureza adâmica é crucificada com Cristo e sepultada com Ele. Romanos 6,3, porque a gente leu. E assim, porque as obras de Cristo é perfeita. Jesus, ao vir ao mundo, me incluiu em si mesmo, sua morte é minha morte, sua sepultura, minha sepultura. Romanos 6,4. Quando me batizei, me uni na morte e minha velha identidade adâmica foi sepultada nas águas, mas também ressuscitei com ele, no poder da sua ressurreição. Nasci de uma nova vida, a vida de Deus pelo Espírito Santo. Nasci de novo, consequentemente, recebi uma nova natureza, uma nova identidade, né? João 1,12, né? Que agora nós temos o poder de ser feitos filhos de Deus, João 1,12. Né? Então nós temos a identidade de filho, agora que foi o que a gente leu Romanos 8,15.
Então, Deus me aceitou como filho, me deu uma nova identidade, é meu pai agora, né? Romanos 8,15 que a gente leu, tem um pai amoroso, terno e justo, paciente, bondoso, que quer imprimir em mim a sua natureza. A partir dessa nova identidade em Deus é que meu ser interior começa a se constituir e se construir. Cria-se uma relação definida entre Deus e eu. E ao saber que o Deus que criou os céus e a terra, as galáxias, o mundo inteiro é meu Pai, me dá segurança. Romanos 8,38. Vamos ler? Falei que não ia ler, mas não aguenta, né? Vai ter que ir 1 hora esse vídeo. Romanos 8,38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui, meu irmão, tem que estar na tua cabeça, na tua vida. Leia com atenção na tua casa. Estou certo, não é? Eu acho que. Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem, né? Nem a vida, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade. Meu irmão, olha que firmeza que nos dá isso daqui. Então, é plantada a primeira grande verdade na minha mente. Sou filho de Deus, essa é a minha identidade, né? Tudo que foi criado por meu pai, né? Somos filhos de Deus. E somos filhos de Deus imitam, deve se considerar com a dignidade de um filho de Deus, né? Então, é como que se nós fôssemos realmente somos filhos de Deus. Essa dignidade, nós somos príncipes. Se você não tivesse isso na tua cabeça para andar nessa nova vida, meu irmão, você não vai suportar as tribulações dessa vida, né? Que vão vir para moldar o teu coração, para você não confiar mais em você, confiar em Deus. Temos que ser como crianças, crer na verdade de Deus. Se somos capazes de crer, não haverá fortaleza que fique em pé. Como não sirvo para nada, não sou importante, ninguém me ama, mentira, sou filho de Deus, né? Essas coisas é mentira, eu sou filho de Deus, Deus me ama e ponto. Aleluia! Então, verdade, Romanos 8,29 diz, aos que conheceram, né? Romanos 8,29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Há um destino preparado para você ser a imagem do seu filho, Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Você é um dos irmãos que vão vir na sequência, que está indo na sequência. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Percorreu o caminho, meu irmão. Veja a grandeza dessas coisas, né? Então, aos que conheceram, alguns perguntam, Deus me conhece? Sabe que eu existo? Poxa, meu irmão, a gente acabou de ler, né? Muitos sentem que Deus não os entende, não os atende, não se interessa por eles. Pensam que Deus não os conhece. Quando oram, tem que gritar, agitar as mãos para dizer, ei, Senhor, estou aqui, recorda de mim. Claro, tem tantos filhos, né? Como é que ele vai me ver aqui no meio de todo esse povo? Esse texto diz, conheceu, Deus conheceu os que conheceu. Quando conheceu? Antes da fundação do mundo. Meu irmão, é muito forte. Se você não caminhar nessas verdades, você vai ter dificuldade. Por isso que Deus me imbuiu de fazer esse vídeo. Pedro diz que somos eleitos segundo a presciência de Deus, né? Até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Mateus 10:30, Lucas 12:7. Assim pode declarar essa verdade. Sou o filho de Deus conhecido por ele. Declare isso para você e para os outros. Eu sou, olha como eu estou me arrepiando aqui, meu irmão. Eu sei que esse vídeo, você que conseguiu ficar até os 53 minutos agora, você está recebendo isso, né? Efésios 1:4, filho escolhido por Deus, né? Efésios 1:5, beneplácito, consentimento, aprovação, né? Bom prazer, Deus teve prazer em escolher você.
Quando que escolheu? Antes da fundação do mundo, porquanto nunca diga que não tenho sorte na vida. O Senhor te elegeu, não sei porquê, mas te elegeu. Elegeu porque quis ter um filho como você. Se não quisesse, teria escolhido outro. Porém, foi assim que ele quis. E por que ele quis? Ele quis. Ele quer você. Ó, eu coloquei aqui Efésios 1:4, filho escolhido por Deus. Daí coloquei um exemplo, time de futebol. Por quê? Segundo o beneplácito da sua vontade. Ele quis não só te escolheu, como te escolheu por ter uma ideia. Quando o casal tem uma relação sexual, o homem libera entre 300 a 500 milhões de espermatozoides numa ejaculação. E isso tem uma só relação. Somente um só espermatozoide vai alcançar o óvulo da mulher. Foi assim que entre milhões de possibilidades você foi eleito. Você foi uma opção entre milhões. Multiplique essas possibilidades pela quantidade de vezes que seus pais tiveram relações sexuais. Nossa mente não pode compreender, podendo escolher tantos, escolheu você. Você é um filho desejado, Salmo 139. Alguns têm complexo de rejeição por não terem sido desejados por seus pais. Esse trauma se cura com a verdade de Deus. Você nasceu porque Deus te desejou. Ele decidiu como queria que você fosse. És um filho desejado por Deus. O Pai te escolheu segundo o puro afeto da sua vontade. Efésios 1:4, né? Deus nos deu um destino antecipado, nos predestinou para ser seu filho, porém não qualquer filho, senão um filho parecido com Jesus, em sua mesma qualidade, Romanos 8:29. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida, transformar-nos dia a dia até que pareçamos com Jesus. Você poderia ter um destino maior, mais transcendente? Nossa, meu irmão, olha. Diante de tudo isso, entenda, você é um filho aceito por Deus, você pergunta, será que Deus está escutando minhas orações? O Senhor me aceita ou está enjoado de mim? O Senhor me resiste? Romanos 8:32, veja que boa vontade tem mostrado Deus em tua vida. Irmão, vou terminar aqui esse vídeo, tem muito mais para falar, mas se Deus abençoar, me conceder permissão, eu faço novamente um novo vídeo para fazer essa outra parte aqui, que é muito importante, tá bom? Vamos encerrar aqui agora. Espero que esse vídeo tenha identificado você. Eu sei que no começo foi um pouquinho difícil para desenrolar, mas eu sei que no final desleixou e veio acrescentar na tua vida e na minha vida, tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Peço que curta o vídeo, me segue e compartilha. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.